Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 ao verso 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã tão agradável que o Senhor já está nos dando, e nela ainda a comunhão com os demais que professam o Teu nome, que temem o Seu nome. Nós te agradecemos pelos cânticos que pudemos cantar aqui em louvor ao Teu nome. O Senhor não precisa de nós para nada. O Senhor é autossuficiente, mas ainda assim, o Senhor nos deu a oportunidade de Te servir com os cânticos de adoração. Agora, ó Pai, nós pedimos a Ti que nos dê compreensão da Tua palavra. Nós carecemos ser expostos diante dela, carecemos ser santificados por ela, e nós Te pedimos que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Nós Te pedimos por isso, reconhecendo a necessidade de sermos por Ti edificados através da Tua palavra. Nós oramos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Como já vimos, o Natal é altamente significativo para todos os cristãos, por 3 razões básicas. Primeiro, que o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, ele se dá em cumprimento à promessa de Deus. Segundo, que o Natal está cercado de profecias que vêm desde a época do Antigo Testamento, e essas profecias se cumprem na vida do Senhor Jesus Cristo a favor dos eleitos, para a salvação de todos os eleitos. Em terceiro lugar, porque o nascimento de Jesus traz consigo também o testemunho de Deus para todas as gerações, de que o seu Filho é o único que pode salvar o seu povo dos seus pecados. Esses testemunhos estão em volta do nascimento do Senhor Jesus e, portanto, nós entendemos o seu significado e o aceitamos com gratidão. Em Isaías, por exemplo, dentre outras profecias relacionadas a Jesus, encontramos 3 diretamente relacionadas com o seu nascimento. Nós vimos aqui nas semanas passadas, no capítulo 7, verso 14, o sinal da salvação viria através de uma criança, que seria chamada de Emanuel, esta criança, seria nascida de uma virgem. No capítulo 9 de Isaías, versos 1 a 7, nós lemos que essa criança viria como executora das promessas de Deus, estabelecendo um reino de paz, um reino de justiça. E em Isaías capítulo 9, versos 1 ao verso 10, nós lemos que essa criança, ela seria da descendência de Davi e estabeleceria um governo de paz sem fim. 3 profecias em Isaías diretamente relacionadas com o nascimento de Jesus, sabendo que há outras profecias relacionadas com ele. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós lemos exatamente o cumprimento dessas profecias anteriormente pronunciadas pelo profeta. O registro do nascimento desta criança, gerada pelo Espírito Santo, nascida de uma virgem, a chegada do Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Olhando um pouquinho para o contexto aqui, já olhando a genealogia de Jesus, desde o verso 1 do capítulo 1, nós vamos observar como Deus, através da história, se encarregou de conduzir todas as coisas para o nascimento do Senhor Jesus. Em Mateus foi um evangelho escrito por um discípulo chamado também de Mateus. Ele foi escrito para judeus, e os judeus estavam familiarizados com muitas palavras e muitos assuntos que ele trata aqui em todo este evangelho. Um dos grandes objetivos de Mateus é demonstrar que todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus e, portanto, ele deve ser reconhecido como o Messias prometido. Esse é o objetivo que Mateus tem aqui com o seu evangelho. Há uma frase que se repete 12 vezes em todo o evangelho. É a frase que diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. O evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Nós encontramos 12 vezes esta frase. E essa frase se repete, mostrando que Mateus tem essa intenção de dizer que Jesus vem em cumprimento às promessas anteriormente proferidas. Desde o início, Mateus defende que Jesus Cristo, ele é ungido. A palavra Cristo significa ungido, aquele que vem sob o poder do Espírito Santo para executar as obras do Pai. Em Mateus 1, verso 1, se encontra em paralelo com Gênesis capítulo 5, verso 1. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós lemos o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Gênesis 5, verso 1, nós lemos: este é o livro da genealogia de Adão. Moisés apresentou o primeiro Adão e Mateus apresentou o último. Adão é a cabeça da criação, Cristo é a cabeça da nova criação. É inevitável a percepção do paralelo em que temos, tanto do Antigo como para o Novo, na perspectiva de Mateus, mostrando a superioridade de Jesus em relação a Adão. Paulo também fez esta comparação para demonstrar a superioridade de Cristo em 1 Coríntios 15, 45. Ele disse assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Os autores do Novo Testamento apontam para Jesus Cristo como aquele que é superior e que vem na plenitude dos tempos para cumprir exatamente a vontade do Pai. Na genealogia que temos, dos versos 1 ao verso 17, a genealogia de Jesus, Mateus apresenta aqui 3 seções nesse texto. O verso 17 é a chave da interpretação dessa genealogia. Diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. E o que nós encontramos aqui é uma interpretação que o próprio Mateus faz de toda a genealogia de Jesus, a dividindo em 3 seções de 14 gerações. Curiosamente, observando esta genealogia, especialmente do verso 2 ao verso 5, nós temos uma característica muito predominante do ponto de vista político do povo de Israel nesse período, que é a teocracia. Deus lidava diretamente com o povo e o povo lidava diretamente com Deus, através, obviamente, dos patriarcas, mas aqui o governo era teocrático. Dos versos 6 ao verso 11 da genealogia, nós encontramos uma outra etapa da história política de Israel. É o período da monarquia, período dos reis. Dos versos 12 ao verso 16, aqui temos uma outra etapa na história de Jesus, na genealogia de Jesus. Nesse período aqui, narrado dos versos 12 ao verso 16, nós não temos mais os patriarcas e nós não temos mais os reis. Temos apenas os sacerdotes. O povo tinha voltado da Babilônia e eles estavam sendo governados pelos sacerdotes, orientados pelos sacerdotes. Cada uma dessas 3 seções aponta para um ofício de Cristo. Dos versos 2 ao verso 5,
nós temos o caráter profético de Cristo, declarado através dos escritos, os patriarcas, do Pentateuco, escrito por Moisés. Da monarquia, versos 6 ao verso 11, período da monarquia, nós vemos aqui a indicação do ofício real de Cristo. E dos versos 12 ao verso 16, a indicação do ofício sacerdotal de Cristo. Voltando ainda mantendo ainda a nossa observação para essa genealogia, vemos dos versos 2 ao verso 5, como o primeiro amor, ele culmina no reinado de Davi. O reinado próspero, justo, de paz, e que o povo, depois de tanta opressão, agora se sente seguro pelas promessas de Deus se cumprindo através do seu servo. Mas logo depois da morte de Salomão, esse período de reinado, desses 3 primeiros reis, dá espaço a um período agora, um período de monarquia, onde, por meio de vários reis na história de Israel, o povo se declina, se entregando à idolatria e se desintegrando espiritualmente, mesmo sendo governado por tantos reis. E o último período dessa história que nós encontramos na genealogia de Jesus, dos versos 12 ao verso 16, quando o povo, punido por causa dos seus pecados, é levado ao cativeiro, agora voltando do cativeiro, tendo a cidade de Jerusalém restaurada, os muros restaurados, mas debaixo do governo de sacerdotes corruptos, nós vemos que a história do início ao fim, do verso 2 ao verso 16, aponta para a necessidade da vinda de um Messias, levando o povo à esperança, à expectativa de alguém que viesse e estabelecesse de modo definitivo a paz, um governo justo. E então, no decorrer de toda a história, nós vemos Cristo sendo representado através dos ritos, das cerimônias, e a esperança do povo era a chegada deste rebento, desta criança que nós vimos aqui nas semanas passadas. E a genealogia, ela está organizada exatamente dessa maneira, do verso 2, chegando até o verso 16, quando aponta Jesus Cristo como aquele que vem no final de todas estas gerações, Algo ressalta aqui: a redenção foi desejada intensa e urgentemente até Cristo. A palavra Gênesis, a palavra grega que aparece em Mateus 1:1, para a tradução de genealogia, é a mesma que aparece no capítulo 1, verso 18, primeiro verso que nós lemos. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Nós temos aqui, portanto, 2 sessões, do verso 1 ao verso 17 e do verso 18 até o verso 25. Nessa primeira sessão, Mateus demonstra o registro histórico dos antecedentes de Jesus, tendo como base a figura masculina como progenitora. Você lê a genealogia, você vai descobrir que há 17 palavras, 17 verbos, gerou, e a figura predominante é do homem. Por exemplo, verso 2, Abraão gerou Isaque. Verso 3, Judá gerou Tamar. Verso 4, Arão gerou Aminadab. A figura predominante aqui da geração é a figura do homem. O homem que está gerando outro homem. A gente sabe que só mulher pode engravidar-se, somente mulher pode gestar. Mas é a figura aqui da aliança, da autoridade patriarcal, da herança, da bênção. O homem que gera homem. Na segunda sessão, nós temos um aparente conflito, porque no verso 16, diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual gerou Jesus, que se chama Cristo. Há uma mudança abrupta em tudo aquilo que nós vimos desde o verso 2. Então, na segunda sessão, o verso 18 ao verso 25, o que Mateus vai agora explicar é como isso aconteceu. Como isso sucedeu. Ele descreve como Jesus nasceu não sendo filho de José, mas pelo Espírito Santo, é o que está no verso 20. Enquanto ponderava nessas coisas,
Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Por isso, essa segunda sessão que nós lemos, os versos 18 ao verso 25, a intenção de Mateus aqui é explicar esta geração, esta gestação, pelo poder do Espírito Santo. O propósito da genealogia não foi apenas para demonstrar o direito legal ao trono davídico, mas o processo histórico conduzido por Deus para, na plenitude dos tempos, apresentar Jesus como Redentor do homem. Por isso, pretendo aqui destacar como Mateus argumenta isto, a fim de fortalecer a nossa confiança na obra que Deus começou a realizar em nós através de Jesus Cristo. Ele vem em cumprimento das promessas e ele vem com o direito de herdar o trono de Davi. Não sendo gerado por José, mas sendo gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, na plenitude dos tempos. E de modo legal assume o governo e o reinado do povo de Deus. Eu dividi esta passagem, dos versos 18 ao verso 25, em 3 partes. Primeira parte, verso 18 ao verso 20, Mateus nos mostrará, através dos seus registros, que o nascimento de Jesus ele foi puro e foi legal. No verso 21, ele vai nos demonstrar que o nascimento de Jesus foi perfeito. E nós vamos terminar nos versos 22 ao verso 25, demonstrando que tudo o que aconteceu foi em cumprimento profético, dando testemunho aqui da fidelidade de Deus para com as suas promessas. Vamos ver, portanto, cada uma dessas partes aqui do texto. Primeiro, versos 18 ao verso 20, o nascimento de Jesus foi puro e foi legal. O verso 18 nós lemos assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus menciona Maria como prometida em casamento a José e que achou-se grávida. A voz aqui está na voz passiva. Ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, pela intervenção nas leis naturais que o próprio Deus decretou. E Cristo é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Em nossa sociedade, de acordo com os nossos costumes, o casamento envolve 3 etapas: namoro, noivado e casamento. É claro que isso já está sob processo de mudança. Hoje tem um famoso ficar. Se o namoro não é um comprometimento muito sério, você imagina o chamado ficar, né? Infelizmente, na corrupção da nossa sociedade, o casamento começa com essas etapas, né? Mas na sociedade antiga, no primeiro século, havia 3 etapas também. A primeira etapa era estabelecida pelos pais. Os pais prometiam seus filhos para o casamento. Então, entrava-se em acordo os pais para que os seus filhos, na fase adequada, a criança, segundo a cultura dos judeus, a menina se casava em torno de 14 a 16 anos, e o menino se casava em torno de 16 a 18 anos. Eles se casavam muito cedo, porque toda a educação judaica ela era propositalmente organizada para que nesta fase, no auge da puberdade, os filhos se casassem. E a primeira etapa do casamento começava com a decisão dos pais. Os filhos debaixo da autoridade dos pais, os pais então decidiam com quem os filhos deveriam se casar. A segunda etapa era do noivado. O noivado, segundo a cultura dos judeus, poderia demorar até 1 ano. E esse costume de noivado, de preparação para o casamento, era cercado por muitas festas, preparações, e os filhos, eles não viviam juntos, embora noivos. Havia uma cerimônia pública em que os filhos, eles assumiam o compromisso, um com o outro, diante dos pais, de se casarem, formalmente. Essa cerimônia também era formal, e tinha um escrito que era feito, um acordo que era feito formalmente, dentro de uma cerimônia, e os filhos, então, estavam comprometidos,
formalmente com o casamento, e esse período de noivado poderia demorar até 1 ano. E nesse período, os noivos não viviam juntos e eles não tinham acesso aos privilégios do casamento, como, por exemplo, a intimidade sexual. A terceira etapa era o casamento, que se dava por um contrato permanente. O noivado poderia ser dissolvido, poderia acontecer um divórcio sem prejuízos, segundo a tradição religiosa dos judeus. Agora, o casamento, uma vez estabelecido, era feito um contrato, e esse contrato obrigava as partes a viverem juntos por toda a vida. Por toda a vida. Não poderia romper o contrato. Eram as 3 etapas, portanto, do costume dos judeus em relação ao casamento. Os pais prometiam, os filhos entravam no regime de noivado e, por fim, eles se casavam. Foi na segunda etapa que Mateus aqui descreve o que aconteceu com Maria. Ela estava, como diz o texto, desposada com José. A palavra desposada significa noivada ou prometida a José. Ambos estavam mutuamente comprometidos com a efetivação do casamento, aguardando o término do prazo, quando passariam a viver juntos e teriam também a intimidade sexual. Certamente o que acontece aqui com Maria foi quase ou no final já desse período que eles aguardavam para a realização do seu casamento. Maria era virgem quando ficou grávida. E para a sociedade judaica da época, essa condição pré-nupcial era considerada pura. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 22, nós lemos que se uma mulher fosse encontrada violada, vamos chamar assim, em relação à vida sexual, ela era levada para a casa do seu pai, e ali, além da vergonha que o pai sofreria, não se fala da mãe, se fala do pai, além da vergonha que o pai sofreria por causa disso, ela era apedrejada na porta da casa do seu pai. Porque a cultura dos judeus, segundo as tradições estabelecidas por Moisés, o sexo antes do casamento era considerado uma violação, não apenas da pureza pessoal, mas também prejudicava toda a nação. Então era como um crime capital. E nesse sentido, a nação inteira tinha que reagir contra aquele tipo de situação. Se o homem estivesse mentindo depois do casamento, tendo descoberto que ela era virgem, mas desejoso de não viver com ela. Por quê? Porque era prometida pelos pais. E ele não querendo viver com ela, usando um argumento falso, um falso testemunho, dizendo, olha, eu a encontrei violada, ela não é virgem. Então havia um processo regular, segundo o Deuteronômio capítulo 22, havia um processo regular, e nesse caso, confirmada a mentira do homem, 3 coisas aconteceriam com ele. Uma coisa que ia acontecer com ele, ele seria obrigado a pagar um imposto, pagar uma dívida, ele sofreria um prejuízo financeiro. Segunda coisa que ia acontecer com ele, segundo o texto de Deuteronômio capítulo 22, ele seria açoitado publicamente. E a terceira coisa que aconteceria com ele, ele seria obrigado a viver com a sua mulher por toda a sua vida. Veja que esse regime está como pano de fundo daquilo que nós vemos aqui no verso 18 e também no verso 19. O texto diz que Maria, no verso 18, ela era virgem, ou seja, ela estava pura, nenhum homem tinha tocado nela. E a sua preparação foi preservada para o casamento. E o que nela foi gerado, diz o verso 20, foi gerado pelo Espírito Santo. Nós veremos as implicações disso mais adiante. Então, o nascimento de Jesus foi puro, nascido de uma virgem, assim como foi predito pelo profeta Isaías no capítulo 7, verso 14. Versos 19 e verso 20, nós vemos que o nascimento de Jesus, ele não foi apenas puro, ele foi também legal.
no verso 11 da genealogia, nós lemos o seguinte: Josias gerou Jeconias. Eu fui pesquisar esses nomes, e o que eu descobri é que Jeconias, ele foi rei de Judá durante o exílio na Babilônia, ganancioso e também violento, e estava aqui incluído na genealogia de Jesus. No entanto, em Jeremias capítulo 22, verso 30, diz que ele foi amaldiçoado por Deus. E as palavras dessa maldição são estas: assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Como Jesus poderia, à luz desta palavra de maldição proferida por Deus, através do profeta Jeremias, poderia assumir o trono de Davi? Se Jesus fosse filho natural de José, estaria sob esta maldição, mas teria que receber a criança como sendo seu filho do ponto de vista legal. Não foi gerado por José, mas José teria que assumir Jesus como seu filho do ponto de vista legal. Uma espécie de adoção. A criança passa a ser legalmente, não naturalmente, mas legalmente ela é recebida como sendo filha. Por isso foi necessário que preservasse o compromisso com Maria. Nós lemos no verso 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar. Lembra, capítulo 22 de Deuteronômio? José poderia simplesmente dizer: olha, eu não quero mais ficar com ela porque ela não é virgem, ela não é pura nesse sentido. Então ele resolveu deixá-la secretamente. Deixar aqui, a palavra deixar é a mesma palavra que nós encontramos no Novo Testamento para a tradução de divórcio. Ele estava pensando aqui, decidindo, como diz o verso 20, decidindo se divorciar de Maria, deixá-la. Foi nesse momento que um anjo do Senhor, verso 20, lhe apareceu dizendo: José, filho de Davi. José era da genealogia, era da descendência de Davi. Mas Jesus não poderia ser gerado por José. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Assim, Jesus, admitido por José como sendo seu filho, se tornou herdeiro legal do trono através de José. É o que nós vemos em Mateus capítulo 1, verso 20 e também no verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Ele foi convencido por Deus a receber Maria como a sua mulher e receber o filho que estava já sendo gerado no seu ventre. José, ele é descendente de Salomão. Ele vem da linhagem de Salomão, filho de Davi. E Maria, segundo Lucas, ela vem da descendência de Natã. Ambos os filhos de Davi. Tanto José quanto Maria. A maldição sobre Jeconias não caiu sobre Maria ou sobre os seus filhos, uma vez que ela não era da descendência de Jeconias. E somente em Lucas capítulo 2 nós temos esta afirmação. Maria e o que nela foi gerado, Maria não vem desta descendência onde Jeconias estava presente e havia recebido esta maldição. Então, o nascimento de Jesus foi puro e também foi legal. Por Maria, por nascimento natural, ele tinha direito ao trono de Davi. E por meio de José, do ponto de vista legal, ele também tinha direito ao trono de Davi. Mas o nascimento de Jesus, segundo o verso 21, também foi perfeito. A palavra Jesus é a transliteração grega do nome hebraico Josué, que significa Yahvé salva. O nome Jesus, que nós lemos no verso 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus
aqui compreende a sua missão, porque há uma conjunção explicando por que Jesus teria que ter esse nome. Porque, como diz o texto, ele salvará o seu povo dos pecados deles. A sua presença aqui, como diz a profecia repetida no verso 23, o Deus conosco, o Deus Emanuel, está intimamente relacionada com a missão dele. Jesus, ele vem, ele nasce de uma virgem, do nascimento puro e com direito legal, e Jesus vem como Deus entre nós para cumprir uma missão. E essa missão está declarada no verso 21. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 36, diz o seguinte: que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? A resposta que temos é esta: que Ele é o nosso mediador e que sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Jesus, como o Cordeiro que vem para expiar pelos nossos pecados, nos redimir dos nossos pecados, nos salvar dos nossos pecados, vem de modo puro, perfeito, para cumprir uma missão que somente este, com estas qualidades, poderia cumprir. Mateus apresenta Jesus como perfeito mediador, perfeito Cordeiro de Deus, por meio do qual o seu sangue purificou homens culpados de seus pecados, tornando-os santos na presença de Deus. Mateus une aqui a pessoa perfeita com a obra perfeita da salvação. Jesus é aquele que unicamente poderia combinar com a missão tão exigente de fazer expiação pelos pecados do seu povo, a fim de libertá-lo da escravidão que o pecado lhe impôs. A última parte aqui, já vimos que o nascimento de Jesus foi puro e legal, que o nascimento de Jesus também foi perfeito. Agora, por fim, versos 22 ao verso 25, foi em cumprimento profético. O nascimento de Jesus não foi um incidente histórico, como nós vimos na genealogia. Tudo foi devidamente encaminhado para o nascimento de Jesus, para esse dia tão esperado da vinda do Messias. Mas algo planejado na eternidade e revelado aos homens através das profecias. Foi Deus quem falou pelo profeta Isaías ao rei Acás a respeito da concepção milagrosa de Jesus, do seu filho, chamado Emanuel, mais ou menos 700 anos antes do cumprimento que nós vemos aqui em Mateus capítulo 1. Jesus, no verso 16, ele é chamado de o Cristo. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele é chamado assim e tem exatamente esta palavra, o mesmo significado da palavra hebraica Meshiach, que significa ungido. A tradução é Messias. Esse era um título compatível com outros, indicados inclusive na genealogia apresentada por Mateus, de profeta, rei e sacerdote. Ele é o profeta maior do que Moisés, que tem uma mensagem divina de verdade e amor e de graça para todas as pessoas. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o governante supremo, o grande rei que com seu poder onipotente governa o universo inteiro e que reina nos corações dos seus seguidores com sua misericórdia benigna. Ele é o grande sumo sacerdote, que em seu próprio corpo e pelo derramamento do seu precioso sangue, fez plena propiciação pelos pecados dos eleitos de Deus. Tudo se convergiu na pessoa de Cristo, em cumprimento da profecia de Isaías e satisfazendo todas as exigências das cerimônias e ritos antigos. O texto diz: ora, tudo isto
todo o processo do seu nascimento, inclusive todo o encaminhamento das gerações até o nascimento de Cristo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Filipe um dia indagou Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: como dizes tu, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Quem vê a mim, vê o Pai. Crede em mim. Crede que o Pai está em mim e que Ele faz as mesmas obras. Cristo entre os homens, testemunhado por João, como aquele que habitou entre nós, andou entre nós, viveu entre nós, o Deus Emanuel. Verso 24, depois que José despertou do sono, ele fez aquilo que tinha sido orientado a fazer. Recebeu Maria, e ao receber Maria, recebe também aquele que estava sendo gerado no seu ventre. Contudo, diz o texto, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Exatamente em cumprimento daquilo que o anjo havia dito, exatamente em cumprimento das profecias, de que Jesus deveria ser testemunhado como Deus entre os homens. Tudo convergiu para o nascimento de Jesus. Tudo convergiu para a glória do Senhor Jesus. Tudo convergiu para testemunho da fidelidade de Deus através da história. Jesus não se tornou divino por causa do seu nascimento virginal, mas através do nascimento virginal, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, habitou entre nós e se tornou conhecido como Deus conosco. E Deus, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, está entre nós. Para concluir, quero trazer aqui duas considerações finais. Celebremos o Natal. Eu sei que alguns pensam que o Natal não é mais importante que a ressurreição. Ora, para que houvesse a ressurreição, foi necessário que antes houvesse o Natal. Jesus veio em estado humilhante, como servo, nasceu de uma virgem, viveu entre os homens, o Deus conosco, e foi dirigido até a cruz, para morrer em nosso lugar. Logo após o seu sacrifício, ele foi sepultado. Mas antes que se completassem 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos. E tudo isto aconteceu a partir do seu nascimento virginal. Temos sim motivos para celebrarmos o Natal. Celebrarmos a prova de amor que Deus nos deu na história. Em João, capítulo 3, verso 16, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus deu o seu Filho, como Deus entregou o seu Filho, deu através do nascimento virginal. E assim, Ele purificou nossa concepção e nosso também nascimento. Nós éramos impuros e pecaminosos por concepção e nascimento, mas Cristo e todos aqueles que nele creem são nele também purificados, são nele também santificados. Assim, Ele tirou de nós a maldição e nos trouxe a bendição. Em segundo lugar, agora podemos nos aproximar com sincero coração e plena certeza de fé da presença de Deus para confessarmos a Ele os nossos pecados e recebermos o perdão. Porque Jesus veio, como diz o texto, para libertar o seu povo dos pecados dele. E tudo isso aconteceu a partir do seu nascimento. Na história entre os homens, Cristo vem em cumprimento às profecias. O seu nascimento foi puro e legal. O seu nascimento foi perfeito. E o seu nascimento foi em cumprimento às profecias, às promessas de Deus. E, portanto, o nascimento de Jesus é o testemunho que nós temos da fidelidade de Deus.
e do seu grande amor por todo o seu povo, porque foi através do seu único Filho, o Filho unigênito, Jesus, o Messias, maior do que Moisés, que nós herdamos tão grande salvação. Que nós celebremos o nome do Senhor, que nós cultuemos ao Senhor, com esta consciência doutrinária de que o nascimento de Jesus foi devidamente planejado para que eu e você tivéssemos comunhão uns com os outros, e em especial, comunhão com o Pai. E se não fosse assim, nós ainda estaríamos perdidos. Mas por causa da graça do Senhor, hoje estamos libertos, salvos e possuindo a viva esperança de que quando Ele voltar, estaremos com Ele para todo sempre. Vamos orar.